Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um vídeo do projeto Direito Tributário nos Tribunais e o tema de hoje é responsabilidade tributária. Antes da gente chegar no julgado que eu trouxe para apresentar para vocês, nós vamos tratar de algumas questões conceituais. Quem é o sujeito ativo de uma obrigação tributária? Como está descrito lá no artigo 119 do CTN, quem é o sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público. O Estado, a administração pública, é quem tem a competência de cobrar o tributo do contribuinte. É o sujeito ativo que figura na regra matriz. Já o sujeito passivo, nós temos três. O contribuinte, que é quem nós estamos estudando já há algum tempo, é aquele de quem se deve cobrar o tributo, está descrito lá no artigo 121, parágrafo único do CTN, ok? Mas também nós temos o substituto, que vai nascer junto com o fato gerador. Por quê? Ele tem uma relação de ascendência em relação ao contribuinte. O melhor exemplo para a gente entender isso é o empregador e empregado quando a gente tratar de contribuições previdenciárias. Porque quem faz esse recolhimento, quem retém esses valores, é o empregador e não o empregado, ok? Está descrito o substituto lá no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. Já o responsável, ele surge depois do fato gerador. Ele está descrito lá no artigo 121, parágrafo único do CTN e também dos artigos 128 ao artigo 138 do CTN. Ele vai atuar suprindo uma incapacidade do contribuinte. Por isso é bom a gente considerar que o responsável surge na relação tributária a partir da morte do contribuinte ou para suprir uma incapacidade civil deste contribuinte, ok? A responsabilidade está descrito lá no artigo 128, que diz assim: sem prejuízo ao disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, não é qualquer terceiro, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Ok? Ainda a gente deve considerar que a responsabilidade tributária ela surge com a finalidade, ela tem a finalidade de facilitar a fiscalização, de forma que o responsável ele não tem qualquer vantagem em atuar como responsável. Ele simplesmente é obrigado, por força de lei, a cooperar com o fisco. Ele possui uma relação indireta, como a gente já disse, com o fato gerador, e deve ter meios de extrair os recursos do contribuinte, do próprio contribuinte, ou compeli-lo ao pagamento sob pena de subversão do instituto. Ou seja, o responsável não vai usar dos seus recursos para pagar o tributo, ok? Vamos ao julgado. Então, eu trouxe um julgado do TJ do Rio Grande do Sul, o número, a ementa e o link para acesso está aqui na descrição do vídeo. O que aconteceu lá no primeiro grau? Um cidadão ajuizou uma ação contra o município de São Leopoldo porque o município interpôs uma execução tributária contra ele, ao invés de interpor essa execução contra a empresa dele. Então, a sentença, que foi totalmente procedente ao contribuinte, alegou que não houve desconstituição da personalidade jurídica, motivo pelo qual não se poderia cobrar do sócio, somente da empresa, que é o contribuinte. Então, vamos abrir um parênteses aqui para lembrar que, quando eu não tenho a desconstituição da personalidade jurídica, e daí eu sugiro que vocês retomem esse conceito lá no Código Civil, ok? Eu não posso atingir o patrimônio dos sócios. Continuo podendo apenas atingir o patrimônio da empresa. Não contente, vai lá o município de São Leopoldo e apela dessa sentença. E o que o acórdão nos diz? Que é absolutamente inviável a cobrança de crédito tributário do sócio, senão somente da empresa, tá? Por quê?
Os fatos fundantes referentes à responsabilidade subsidiária e não solidária, previstos no 135, sempre deles, fatos fundantes, são dependentes para o redirecionamento da execução, necessária a prova a cargo do credor. E aí eu vou abrir outro parênteses e já vou fechar com vocês no seguinte. Vocês lembram que o artigo 37 da Constituição diz que a administração pública deve atuar sob o princípio da legalidade. Então, como ela deve atuar sob a égide desse princípio, os seus atos, eles carregam essa presunção de legalidade. Então, se a gente vai ajuizar uma ação contra o Estado, quem tem que provar que o Estado agiu de forma ilegal é quem está ajuizando a ação. Nesse caso em concreto, o relator nos diz o quê? Não. O credor, o Estado, a administração pública é quem vai provar. Não tem inversão desse ônus da prova, ok? Mesmo que seja uma prova fraca, quem tem que provar é o credor, sob pena de redirecionar a ação contra alguém que não é o legítimo para isso, que é o caso em tela. Só pontuando aqui para vocês que o artigo 135 diz o quê? São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes à obrigação tributária resultante de ato praticado com excesso de poder ou infração da lei, contrato social ou estatutos. 1. As pessoas referidas no artigo 134, no artigo anterior. 2. Mandatários, prepostos e empregados. E, por último, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. No caso dos autos, conforme o relator, não houve a desconstituição da personalidade jurídica, muito menos o redirecionamento. Ocorreu o ajuizamento da execução contra a empresa e o seu sócio, o que é absolutamente inadmissível na medida em que se está a tratar de responsabilidade subsidiária. E aí vamos retomar uma outra questão aqui, que é o caráter educativo de uma sentença, de um acórdão, de um entendimento de um tribunal superior e até mesmo da sentença de primeiro grau. O juiz tem esse papel e esse acórdão, ele demonstra muito isso. O que o relator nos diz? E a justificativa para tanto, justificativa para a apelação promovida pelo município, é a velha e já rejeitada tese de que o inadimplemento dos tributos por parte da empresa autoriza o ajuizamento de ação contra o sócio, o que é equivocado e já foi tratado pelo STJ na súmula 430. O que diz a súmula? O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. E aí, por fim, impõe-se a exclusão do embargante do polo passivo da execução fiscal, prejudicadas as demais questões de prescrição e outros que vão ser discutidos no processo contra o contribuinte, a empresa. E aí, o relator ele foi muito assertivo e atuou novamente, com esse caráter educativo, e ele traz uma questão que nós já tratamos também. Ele diz o quê? Quanto à subsidiariedade e à solidariedade em relação ao 35, é uma demonstração exata de como o legislador tratou dos institutos do Código Tributário Nacional, de modo não criterioso, deixando espaço conceitual e técnico e às vezes de lado ou com eles se confundindo. Ora, o contexto social de 1966 me faz crer que não houve um equívoco, não houve um mero deixar de lado aspectos, se confunde de forma proposital, e aí a gente sempre tem que lembrar que o Código precisa de uma reforma urgente à luz da Constituição de 88, porque o Código de 66 ele não se basta mais. A gente precisa sempre fazer essa leitura constitucional
e como vocês viram nesse julgado, trazendo por vezes conceitos de outros códigos. Por quê? Didaticamente, como eu já tratei com vocês lá no primeiro dia que a gente se conheceu, na apresentação, por vezes a gente tem essa separação didática e na graduação tem isso. A gente separa direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, direito tributário, direito administrativo, direito empresarial, mas a vida, ela acontece misturada. E aí, esse julgado, ele demonstra muito isso. A gente precisa ter esse arcabouço de conhecimento à mão, praticar, ler e trazer isso nos casos concretos. E aí o STJ, nesse ponto, tem afastado a subsidiariedade, aplicando a solidariedade, por quê? O CTN não tem uma regra que afaste a personalidade jurídica. E dois, que é esse junto e misturado que eu digo para vocês, o gestor dessas empresas, dessas PJs privadas, muitas vezes ele não tem recursos para pagar o tributo, para cumprir a sentença, para ser executado. E o que acontece mais vezes? A empresa age conivente com esse gestor. Eles agem em consonância. Como eu vou afastar a empresa se ela atuou tanto quanto aquele sócio, tanto quanto aquele gestor? Não teria lógica. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Acessem o inteiro teor desse julgado, porque é bem legal. E eu fico, como eu já disse antes, à disposição de vocês. Meu e-mail está lá no APA, dos outros monitores. Tem alguns colegas que têm acessado pelo WhatsApp, não tem problema. Não fiquem com dúvida, estudem, se dediquem. O modelo remoto exige uma certa disciplina, mas como eu também já disse para vocês, vai dar tudo certo, tá dando tudo certo. E a gente segue aqui para auxiliar vocês no que for necessário, ok? Fiquem bem, se cuidem. Usem máscara, higienizem as mãos, só sai se for necessário, porque logo, logo tudo isso passa e a gente se encontra e vai ficar tudo bem. Vocês estão rumo ao 5º ano, eu tenho certeza. Um abraço, se cuidem, tchau.